Torcedor do Inter vai comemorar uma boa vitória após 5 jogos. Faz a festa, vai sair feliz da vida. Ergue o braço, não há tempo para mais nada. Fecha o jogo. 2-0, Inter ganha o jogo. Em 30 segundos o apito final. Agora mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Acabou mais uma jornada esportiva, mas na Rádio Futebol na Canela, o jogo tem muito mais que 90 minutos. Começa a partir de agora, apito final. Entrevistas, opinião, análise e tudo dos bastidores de mais uma partida. Está no ar o apito final. Douglas Clayton. Comigo e com o timaço da Rádio Futebol na Canela, Princesa do Oeste, agora em rede, hein? Rádio e YouTube, estamos juntos. Também a PADV, KDV, RWR, Futebol Interior, Ed Pira Esportiva e demais parceiras. Boa noite, está no ar o meu, o seu, o nosso apito final. Você acompanhou aqui na Rádio Futebol na Canela, vitória do Inter, deu Colorado, Inter 2, Corinthians 0. Se tiver jogador para falar, pode chamar que a gente, prioridade é os jogadores dos dois times. Mas eu quero começar esse apito final falando dos resultados da Copa do Brasil. Ontem, oitavas de final, um sabadão sem gols, viu? Vasco e Fluminense, Atlético e Juventude, Santos e Remo, 0-0. Hoje, Palmeiras 3, Fortaleza 0, Mirassol e Grêmio. Douglas. Falou, chamou, falou. Rodrigo Garro tá chegando, tá com uma confusão ali, o Hugo Neneca tá reclamando alguma coisa, vamos ouvir o Garro por aqui. Vou passar um recado, alguma coisa que o árbitro teria falado para o Matheus Pereira. Garro, são 4 jogos desde a volta da Copa do Mundo, uma vitória e os últimos 2 jogos sem marcar gols. Já dá para falar em queda de rendimento? Como? Já dá para falar em queda de rendimento? Não, acho que hoje foi um jogo que o resultado não fala do que foi o jogo, mas infelizmente a gente não conseguiu a vitória, é um jogo de mata-mata. Mas ainda não acabou, faltam 90 minutos, sabemos a força que a gente tem em casa, a força da nossa torcida. Não vou falar das coisas que foram acontecendo, do trato, de como o juiz fala para nós. A vezes temos que medir com a mesma vara que o juiz fala para nós. O respeito é para todos, de a gente para o juiz para a gente. Isso por um futebol brasileiro melhor. Depois a gente tem que ser autocrítico, tem que continuar trabalhando, ter humildade. Estamos numa instituição muito grande, sabemos o que representamos. Mas é assim, o futebol agora é falar menos e começar a trabalhar um pouco mais com como a gente vem trabalhando. Muito bem, tá aí o Rodrigo Garro reclamando da arbitragem, no modo que a arbitragem tratou, continuou falando. Vamos aqui ouvir mais um pouquinho do Rodrigo Garro. Por falar, tá bom? Tá bom. Ó, disse que vai falar depois. Interrompeu, disse que vai falar depois. Visivelmente irritado o Rodrigo Garro. Vamos ouvir agora o Matheus Bahia. Dessa sua personalidade no jogo, e eu acredito que você estava esperando por esse primeiro gol no Inter já há muito tempo, ainda mais chegando num jogo como esse. Muito feliz pelo momento que tenho vivido com a camisa, de chegar, de conseguir jogar, desempenhar, né? Desde quando eu cheguei eu fiz um papel um pouco mais defensivo, mas aos poucos a gente vai pegando o plano de jogo, vai sabendo quando atacar, e eu fui feliz ali na marcação do rebote do escanteio e graças a Deus saiu meu primeiro gol. Como que você vê, né, essa sua evolução aqui no Internacional? Você chegou disputando ali a vaga e agora você tem espaço nessa equipe que se encontrou, existe um modo de jogar. Até avaliando essa partida mesmo contra o Corinthians, 2 gols, como que você vê esse Internacional para essa fase da Copa do Brasil? Acho que eu cheguei com a expectativa muito grande de jogar, né?
Lógico que a gente respeita os que estão no grupo, mas todo jogador que chega no clube quer jogar, quer desempenhar. Então eu tive a oportunidade e graças a Deus venho correspondendo. Acredito que seja um novo momento nosso, né? A gente virou uma chave muito grande desde o jogo contra o Flamengo. A nossa postura, a nossa forma de jogar tá bem diferente, é muito nítido isso. Então acho que a gente conseguiu virar uma chave que a gente precisava virar. E agora é seguir com essa pegada, com essa vontade que a gente tem nos jogos, com o nosso plano de jogo, né? Que eu acredito que daqui para frente vai dar tudo certo. Aí Matheus Bahia passando por aqui. Era o gol do Internacional. O capitão do Corinthians. Vamos aqui aguardar, obviamente, o tempo que a gente sempre fica no apito final para saber se vamos conseguir ouvir ou o Diniz ou o Pesolano. E sempre lembrando, Douglas e ouvintes da Rádio Futebol na Canela, se a gente não conseguir ouvir no apito final os treinadores, amanhã no Giro Esportivo, meio-dia MS, 1h Brasília, com toda a nossa rede, o Giro Esportivo vai trazer a palavra para o comandante Douglas. Muito bem, se os dois ou um dos dois aparecer, pode chamar a gente que nós vamos estar aqui na retaguarda. Thiago Caetano, o Rodrigo Garro saiu irritado, ele tem razão, ô Caetano? Opa, agora sim. Douglas, é questão assim, né? Eu acho que os lances capitais o árbitro foi bem. O que acontece muito dentro de uma partida é o árbitro eliminando a paciência dos jogadores, né? E é faltinha, inversão de lateral. Isso também atrapalha um jogo de futebol. Então tem coisa que acontece dentro do campo que a gente não tem a ideia do que está acontecendo. Mas numa análise fria, não. Para mim foi pênalti. Os pênaltis que o Corinthians reclamou, eu acho que não se sustenta. Então, nos lances capitais, a arbitragem foi bem. Mas tem essa questão, esse contexto que eu falei, né? Dentro do campo ali, nos 90 minutos, o árbitro ele consegue irritar de uma maneira, às vezes, que a gente não tem noção aqui fora. Muito bem. Juliano Cavalcante, tem algum destaque por aí? As duas equipes voltam a jogar na quinta-feira. Seu destaque inicial nesse apito final. Boa noite. Juliano não está saindo. Já Fala, Thiago. Não, agora som sim. do Juliano não está... Agora sim. Agora sim. Muito bem, Douglas. É só uma informação que o Thiago falou ali da confusão no final do jogo do goleiro Hugo Souza do Corinthians com o árbitro Alex Gomes Stefano. No fim do jogo, o goleiro do Corinthians procurou o árbitro para falar de alguma coisa. O árbitro não gostou da reclamação e deu cartão amarelo ali para o goleiro Hugo Souza. Então, mais um que deixou o campo amarelado. O Corinthians, que antes de sofrer o gol, já tinha 2 cartões amarelos. E depois que sofreu o gol, tomou mais 4 cartões amarelos, totalizando 6 cartões amarelos só para a equipe do Corinthians no jogo. Em compensação, a equipe do Internacional sofreu apenas 2 cartões amarelos, apenas 2 faltas duríssimas dadas pelos jogadores do Internacional, que conseguiu controlar melhor o segundo tempo. Um jogo difícil para as duas equipes no próximo jogo, Douglas. O que me chama a atenção é que mesmo com os 2-0 do Internacional, o Internacional não tem nada decidido para o jogo de volta que acontece na quinta-feira. É isso aí, nada definido. Thiago Lopes de Faria, você acha que para o jogo de quinta-feira, o Corinthians, esse Corinthians Internacional quinta-feira, o Inter vai jogar com o regulamento debaixo do braço? Ou você concorda que não tem nada definido também? Não tem nada definido, né? Douglas, boa noite para você, para os ouvintes do apito final. Para mim, tá? Vou ficar muito surpreso se o Corinthians reverter essa situação. No tempo normal, tá? Fazer 3-0 e se classificar, eu não acredito, não. O Internacional se defende bem quando precisa se defender. O Corinthians, em regra, leva gol, né? O time do Diniz, apesar dele ter melhorado o sistema defensivo, leva gol. O Corinthians tem desfalques importantes, como o Yuri Alberto, o Memphis Depay, o Labiá, que estava jogando bem, machucado também. Então eu vou ficar muito surpreso se o Corinthians conseguir a remontada na quinta-feira.
2-0 não é definitivo, mas é um placar muito largo. Quando tinha o gol qualificado, mais ainda. E essa construção aconteceu muito rápida hoje. O Corinthians levou 2 gols de bola parada muito rapidamente. Então, eu vejo assim, existe talvez uma possibilidade do Corinthians devolver o 2-0 e passar nos pênaltis. Tô falando 11 contra 11, tá? E às vezes tem um jogador expulso e tal. Que o placar é reversível, na arena, mais ainda. Mas, olha, eu até vou ter que... Vai ser uma missão minha essa semana descobrir quantos confrontos que o Diniz teve na carreira, perdendo por 2 gols, que ele conseguiu reverter. Porque ficou muito largo, eu achei muito largo o placar pelo que foi o jogo. O Inter praticamente mandou 2 bolas no gol, as 2 entraram. Problema do Corinthians que não foi competente, viu, Douglas? Então eu acho que esse 2-0 é praticamente, na minha opinião, definitivo. Thiago Caetano, o Inter virou a chave, embora não esteja bem no Campeonato Brasileiro. Aliás, acho que todos viraram a chave, né? Essa vitória praticamente pode colocar o Inter, vai com o pé na próxima fase. Você concorda com isso? Não deixa de ser uma vantagem interessante, né? Mas o Corinthians dentro do seu estádio ele sempre foi muito forte, então ele tem capacidade para reverter o resultado. O problema é a maneira que o Corinthians está jogando. O Corinthians às vezes ele faz uma bela atuação que ele acaba maquiando as más atuações, né? Atuações. O Corinthians tem sofrido gol, como o Telé falou, e tem feito poucos gols. Ainda mais sem o Yuri Alberto, o time fica com mais problemas ainda, né? O Fernando Diniz ele vai precisar fazer esse Corinthians, porque o Corinthians ele troca passe, ele domina o adversário, ele chega muito bem nesse último terço do campo, só que ele não consegue ser contundente, ele não consegue terminar, concluir a jogada. E contra o Internacional jogando em casa, vai ter que ir pra cima, vai se expor, vai dar contra-ataque pro Inter. Então precisa ter esse equilíbrio, mas também lá na frente precisa ser um pouco mais agressivo, mais objetivo. E aí sim, né, vai ter a atmosfera do estádio do Corinthians, todo mundo já sabe. Então, eu acho que em casa, agora o jogo da volta, em casa o Corinthians precisa dar uma resposta, mas o Fernando Diniz precisa trabalhar essa questão ofensiva do Corinthians. E o Internacional jogar, se fechar bem, é óbvio, mas também jogar o jogo, porque isso também atrai muito o Corinthians, já toma um gol. Aí o jogo perde o controle, né? Então o Inter também tem uma missão complicada, o Pesolano vai tentando arrumar a defesa, já foi bem contra o Flamengo, hoje a defesa também se portou muito bem, o Matheus fez, acho que de cabeça agora aqui, acho que 2, 3 boas defesas durante 90 minutos. Então o Inter também melhorou sua defesa. E para quinta-feira, vai ser essencial ter essa defesa organizada. Juliano Cavalcante, o que faltou para o Corinthians, ou o que faltou para o Corinthians para poder tentar construir, ou tentar pelo menos diminuir a vantagem do Internacional hoje? Douglas, no meu ponto de vista, o Corinthians iniciou muito bem o jogo, dominando as ações ofensivas, jogando no campo do Internacional, não dando espaço para o Internacional sair jogando, pressionando as linhas altas, porém, não conseguiu, com a falta ali do seu principal atacante, não conseguiu concluir a gol. Senti muita falta do Guinegão no primeiro tempo. Por mais que o Corinthians dominou o jogo, não colocou tanto o goleiro Matheus Cunha do Internacional para trabalhar. Quem teve mais susto foi o Corinthians com saídas erradas na sua área. Então isso facilita a vida do Internacional. O Internacional deu o quê? Deu o campo para o Corinthians e esperou os espaços errados do Corinthians. Já no segundo tempo, o que me chamou a atenção, eu volto a dizer aqui, Douglas, foi a infelicidade, né, que o Corinthians teve de perder um dos jogadores que estavam fazendo uma boa partida no meio de campo. Me esqueci o nome dele aqui agora, que eu sou bem ruim de nomes. Mas ele deixou o gramado rapidamente ali depois de uma lesão, foi o André. Camisa o André, 49. O André deixou o gramado e ali
o Diniz tentou uma coisa que parecia que ele estava já esperando a qualquer momento o Corinthians fazer o seu primeiro gol, que era o que todos nós estávamos achando, porque o Corinthians vinha melhor. Só que isso caiu muito o rendimento do Corinthians no meio de campo. A equipe ficou mais exposta. E com essa exposição facilitou o Internacional, que também não estava agredindo. O Internacional não estava criando nada. Mas na bola parada, um time com mais pressão, precisando mais, jogando em casa, foi contemplado com o primeiro gol e depois aquele pênalti que não tem que se discutir, acontece, é coisa de jogo, punindo o Corinthians que jogou mal. O Corinthians não jogou bem depois que tomou o primeiro gol e acabou sendo punido com o segundo gol. E uma coisa que me chama a atenção, eu mesmo acreditando ainda que o Corinthians não está derrotado para jogar o seu jogo, fica pela zaga do Diniz. O Diniz tem como seu principal atleta na zaga, creio eu, que seja ali o Gabriel Paulista. E o Gabriel Paulista não vem bem, os dois já tiveram atritos, e novamente foi um jogo para o Gabriel Paulista sair e esquecer. Não fez uma boa partida, não foi bem. Então, no meu ponto de vista aí, o Corinthians foi infeliz com a saída do André, e mais infeliz ainda quando perdeu a cabeça no segundo gol, cedendo aí essa derrota para o Internacional, Douglas. Thiago Lopes de Faria, o Internacional não tem nada a ver com com o que o Juliano Cavalcante acabou de pontuar agora. Cabia mais ou o Inter, a vantagem que o Inter construiu, ou seja, o que sobrou no Internacional? Eu acho que caber mais não, porque o Hugo não trabalhou, né? As duas que foram no gol foram gols, né? Não foi um jogo de grandes oportunidades. Mas o Matheus Cunha trabalhou mais. Teve uma defesa do Hugo no primeiro tempo, né? No erro do Gabriel Paulista, que o Carboneiro saiu. Foi a única defesa que ele fez importante, né? A única, literalmente, defesa importante que ele fez. Foi uma vitória consistente. Depois que o Inter abriu 2-0, não teve o que fazer. Literalmente, não teve o que fazer. O Corinthians ficou alçando bola na área, sem... aqueles cruzamentos aleatórios que eu tanto me irrito. Acontece, né? Poderia ter feito gol? Poderia sim, o Matheus fez uma boa defesa, mas não foi o caso. Acho que foi uma vitória merecidíssima. E, meu caro Douglas, já tô com a pesquisa na mão aqui, tá? Fui pesquisar, já tenho ela em mãos. O Fernando Diniz em mata-mata, tá? Quando perdeu por 2 gols de diferença. Nós tivemos a derrota na final do Campeonato Carioca, Flamengo 2, Fluminense 0, ele reverteu. Conseguiu reverter. 4-1, campeão. Na Copa do Brasil de 2023, ele comandando o Fluminense, ele perdeu o primeiro jogo do Flamengo 2-0. Foi eliminado. O segundo jogo foi 0-0. Em 2021, ele estava no Vasco. Perdeu da Juazeirense 2-0, reverteu 4-0. Mas com todo respeito, era a Juazeirense. E em 2019, comandando o Fluminense, ele levou 2-0 do Santa Cruz e devolveu 2-0 no Santa Cruz. Então, tem histórico de sucesso e também de fracasso quando o assunto é derrota por 2 gols de diferença. É que como eu acho que Corinthians e Inter se equivalem na situação atual de elencos que foram a campo, não sei se o Caetano concorda, 2-0 é um placar duro de você reverter. Principalmente porque o Inter vai para jogar por uma bola ou não levar gol, né, Caetano? Sem dúvida, né? O Inter, de início de jogo, já fez o papel dele, né, para a segunda partida. Agora vai caber o Corinthians tentar reverter essa situação. Alan Patrick. Vai lá. Vamos colar aqui para ouvir o Alan Patrick rapidamente. Essa é a mentalidade, né? Não só eu, mas como de todos os companheiros. Nós sabemos que vem passando um momento difícil e no Campeonato Brasileiro, e nós precisamos sair dessa zona desconfortável, né? Então, sabíamos que agora também era um jogo diferente.
Opa, pequeno bug aqui, nós já vamos estabelecer contato com o Beira-Rio para ouvir o Alan Patrick na entrevista que ele está concedendo ao Amazon Prime. Né? Para jogar esses jogos de Copa. Decidido. Então, acho Mais uma vez a gente com um pequeno problema direto do sinal lá do Gigante da Beira-Rio, mas vamos terminar de ouvi-lo. Né, saber ter essa resiliência, né, como individualmente e como equipe. Então, acho que é isso, estamos no caminho e, sem dúvida nenhuma, com muita humildade de trabalho, que a gente acredita que pode conquistar coisas boas. Para fechar, você que vai escolher. Quem vai fazer a última pergunta? O repórter Nilmar ou a repórter Fernanda? Escolhe. Ih, gente. Escolhe. Quem jogou mais? Escolhe. Agradecer, né, por estar representando bem o nosso Colorado, né? A gente sempre teve grandes camisa 10 aqui no Inter. Eu tive a felicidade, a oportunidade de jogar contigo. E claro que agora, essa nova função, a gente... Muito bem, ele falando aí então, a resposta principal, falando do momento difícil, Caetano. O time está ameaçado pelo rebaixamento, né? Mas talvez o resultado contra o Flamengo e hoje contra o Corinthians alavanque uma reviravolta, Caetano. Os adversários fazem o time mudar a característica de jogar, né? O Inter, tanto quarta quanto hoje, enfrentou adversários que ameaçaria ele, que atacaria, tentaria propor mais jogo. O problema do Inter é quando ele vai ter que enfrentar um adversário que vai dar bola para o Inter, né? Então muda a característica da equipe. E esse momento que a gente vai precisar ver tanto do Inter para a sequência do Brasileiro. Agora para a Copa do Brasil muda a chave, muda o foco, zera tudo e o time foi muito bem hoje, né? Primeiro tempo sofreu mais, mas no segundo tempo conseguiu o resultado que precisava. Ô Douglas, as coletivas dos treinadores vai ficar para amanhã realmente, tá bom? Os vestiários fechados do Beira-Rio. Muito bem, vestiários fechados. Eu só preciso... Vamos lá. Então, Thiago Caetano, houve interferência de arbitragem nesse jogo? Como é que foi o juiz para você? Não teve interferência não. Nos momentos capitais acho que ele tomou a decisão correta. Nos momentos capitais, tá? Aí tem inversão de lateral, tem falta que não é, mas no principal ali, que define o placar, acho que foi tudo ok. Muito bem. Vamos eleger então o pior jogador em campo. Agora você vai saber, na opinião da equipe Futebol na Canela, quem foi bom, ótimo, regular ou péssimo, o pífio e o patético do jogo. Começo com você, Juliano Cavalcante. Gabriel Paulista, sem pensar duas vezes, sem gaguejar, Douglas. Muito bem. Agora, Thiago Lopes de Faria. Siga o relator. Thiago Caetano. Gabriel Paulista também. Eu também vou acompanhar, vai ser unânime. Gabriel Paulista. Agora vamos eleger o melhor em campo. Rádio Futebol na Canela, você vai conhecer o melhor jogador em campo. A equipe da Rádio Futebol na Canela vai eleger o craque do jogo e o escolhido vai levar o troféu. Marcelo da Silva, o professor. Marcelo da Silva. Muito bem, Thiago Lopes de Faria. Vilagra do Internacional. Ele não aparece, a gente não narra várias vezes o nome dele, mas ele é extremamente útil. Noção de cobertura, posicionamento. O Corinthians teve muita dificuldade em criação, principalmente porque ele está em tudo quanto é canto do campo. Como os gols saíram de bola parada, não houve construção, é claro que para sair o gol de bola parada, precisou ter ataque. Mas poderia escolher o Bernabé, que foi bem, poderia também escolher
o Alan Patrick, que é um motorzinho, mas o Vilagra me impressionou pelo vai e vem que ele faz, cobrindo buracos que existem na defesa do Internacional. O Internacional tem problemas claros. O Pesolano não gosta de jogar reativamente, já falou sobre isso, inclusive, em coletiva, que ele não pensa futebol dessa forma. Ele está tendo que se adaptar, porque com esse elenco do Inter não dá para atacar todo mundo. E o Vilagra, discretamente, fez o que o Márcio Araújo fazia. Fui lá longe, em Márcio Araújo. O Caetano falava, 70% do planeta é água. Os outros 30% é coberto pelo Márcio Araújo. Hoje foi o Vilagra. Então vou no Vilagra, meu caro o Douglas. Thiago Caetano. Carboneiro, o cara que mais gerou perigo. Perdeu, é verdade, um gol feito. Errou em alguns momentos. Mas é ele que conseguia desafogar e acelerar. Tanto é que depois que ele saiu, o Inter parou até de produzir. Então vou ficar com o Carboneiro. Muito bem. Juliano Cavalcante, para você, quem foi melhor em campo? Para mostrar que o jogo é lá e cá, eu fico com o Matheus Bahia. Não pelo gol, mas pela missão dificílima, que era parar ali o ponta direita, né, da equipe do Timão, o pequenino Caio César. Ele mesmo, difícil de parar, difícil de lidar, mas sempre que precisou, Matheus Bahia estava ali, estava em cima, leu bem as jogadas do atleta do Timão e foi contemplado ali dentro da área, aparecendo para abrir o marcador, né, fazer aí o primeiro gol do Internacional. Então eu fico com Matheus Bahia. Tá empatado até agora, né? Então eu vou de Carboneiro também, hein? Concordo com o Caetano. Então, melhor em campo, então, Carboneiro do Internacional. Thiago Lopes de Faria, situação nos vestiários, então fica para amanhã, né? Exatamente, meu caro Douglas Cleiton. Só passando a sequência, né? Inter pega Corinthians, Palmeiras, Remo, Atlético e Bahia. Corinthians, Palmeiras, Remo, Atlético e Bahia. Corinthians, Palmeiras e Bahia fora, Remo e Atlético em casa. Corinthians pega Inter, Bragantino, Rosário Central, Cruzeiro, Rosário Central, Curitiba e Santos. Essa sequência de agosto de cada equipe foi só o primeiro dia do mês, hein? Hoje. O Inter não tá em nenhuma competição continental, por isso joga menos, tá? Por isso vai ter um calendário maior. Repetindo, Corinthians, Inter em casa, Bragantino fora, Rosário Central fora, Cruzeiro em casa, Rosário em casa, Curitiba fora e fecha agosto com o clássico em casa contra o Santos, meu caro Douglas. Thiago Caetano, e a sequência dos times? Sequência do Inter, mais tranquila, mas quer dizer, entre aspas, porque o Inter provavelmente queria estar numa competição da Conmebol, nesse calendário insano do futebol brasileiro. O Corinthians é decisão, pega o Palmeiras só de casa, jogo complicadíssimo, depois joga jogos acessíveis, que dá para vencer, e tchau o Inter dessa zona incômoda no Brasileiro. Do Corinthians tem Libertadores, importantíssima, até se cair na Copa do Brasil, a Libertadores passa a ter mais importância ainda, já tem total, né? Mas ainda tem mais importância, porque pelas Copas é a maneira que o Corinthians consegue conquistar título nos últimos anos, né? Muito bem. Fernando Cavalcante, as equipes teve lesão? Não teve não, né? Tudo certo para o jogo de quinta-feira, né? A preocupação fica pelo volante André, né? Ele que saiu ali depois de uma dedada no olho. A preocupação fica para saber se ele vai ter condições de jogo para a próxima partida. E só esse mesmo, Douglas. Muito bem, faltando 2 minutos para as 10, 9h58 no horário de Brasília, 8h58 no horário do Mato Grosso do Sul. Juliano Cavalcante, foi um prazerão trabalhar contigo, até a próxima. Prazer foi meu, Douglas, Thiago Lopes de Farias, Thiago Caetano e todos os ouvintes aqui dos canais da Rádio Futebol na Canela. Uma boa semana a todos e até a próxima. Thiago Caetano, parabéns pela campanha que a PADV fez. Não conquistou o título, mas chegou na final do Regional Sul-Sudeste
de futebol de cegos e está fazendo um trabalho de médio e longo prazo. E prazerão trabalhar contigo. Até a próxima. Prazer, Douglas. Em relação a poder ver, esse que é o caminho, né? A gente tem uma briga muito grande para não perder os nossos atletas, que são cobiçados todo momento, pelo Corinthians, pela HFO, que são as grandes aqui do Brasil. Os meninos têm evoluído, afinal é um jogo complicado, o Corinthians está mais acostumado nessa situação, fazia 7 anos que a Padre não chegava numa final, mas o trabalho é esse, né? Pode até falar final ontem lá, a gente é daqui para frente, a gente não quer ficar mais em terceiro, e quando chegar em final a gente quer ser campeão. Ainda tem Campeonato Brasileiro, tem Liga Nacional, daqui 2 semanas, inclusive, a Rádio Apadei vai transmitir. Então é daí pra frente. Prazer, viu, Douglas, estar com você, com o Telep, com o Juliano. Noite de Copa do Brasil, um pouco atípico, né? Copa do Brasil no final de semana, mas é isso aí. Quinta-feira tem mais, meio de semana tem muito futebol aí pra vocês, tem Giro Esportivo, Planeta Bola, e vamos que vamos. Eu peço mais uma vez desculpa pela minha voz, até pelo final de semana aí de jogos, se a gente acaba falando mais alto do que deve e comprometendo um pouco a voz. Um abraço. Thiago Lopes Faria, prazerão trabalhar contigo. Amanhã estaremos juntos no Giro Esportivo, né? Estarei com os boletins e vamos que vamos. Tô ficando doido já. Parou. Quem que você tá querendo matar? Você tá querendo dar tiro aí? Não, é porque já chegamos às 10 da noite aqui em Divinópolis e, enfim, agosto só tá começando. Thiago, prazerão trabalhar com você e tem muita coisa boa pra gente dar o recado juntos em agosto. Com certeza. Grande abraço, bom descanso a todos. E só para avisar a galera, na sequência, para fechar o seu domingo, o aplicativo de áudio, Campeonato Mexicano, Toluca e Necaxa em rede, Futebol na Canela 2, também na Princesa do Oeste, na RWRMS. Grande abraço, Douglas. Até a próxima. Grande abraço. Amanhã tem Giro Esportivo. Não perca. E também tem novidades na programação esportiva da Princesa do Oeste. Eu fico por aqui. Boa noite. Fiquem todos com Deus. E até a próxima, torcedor. Canais Futebol na Canela, na Copa do Brasil.